Aka, Jusanku Kansatsuka, ou Aka, o Departamento de Inspeção dos 13 Territórios, é um anime de 12 episódios produzido pelo estúdio Madhouse, baseado em um mangá seinen de mesmo nome, escrito por Natsume Ono, mais conhecido como criador de House of Five Leaves. A direção é de Shingo Natsume, algo que honestamente me surpreendeu, considerando que ele foi o diretor de obras como One Punch Man e Space Dandy, que são claramente bem diferentes de Aka, tanto em pacing quanto em estilo. Mas antes de falar da direção e da atmosfera que esse diretor conseguiu criar em Aka, a pergunta mais importante é: sobre o que é esse anime? Bem, nesse quesito, devo dizer que a sinopse é bem sincera. A obra se passa no reino de Doa, uma monarquia moderna dividida em 3 estados que agora está comemorando o aniversário de 99 anos de seu rei. Todos os estados são controlados pela enorme organização que dá nome ao anime, Aka. O protagonista dessa história é Jin Otus, o vice-líder da organização, que tem como obrigações visitar cada um dos estados e enviar à capital relatórios sobre a situação de cada um deles. Porém, agora que o rei está próximo do fim de sua vida, uma série de rumores quanto a um golpe de estado começam a surgir, e sem perceber, Jin Otus se envolve nessa confusão toda cada vez mais. A cada episódio que se passa, Jin viaja de estado em estado, conhecendo mais de suas culturas, opiniões e modos de vida, enquanto aprende pouco a pouco sobre o suposto golpe de estado que estaria por vir. Bem, é basicamente isso. Eu mal dei qualquer spoiler e já expliquei quase a história inteira desse anime. Como vocês podem ver, a história não é particularmente complexa, mas é preenchida com foreshadowing e diversas dicas sutis quanto ao que virá a acontecer. Algo que ajuda a manter o interesse dos espectadores nessa obra que não possui muitas revelações de cair o queixo ou explosões que fervem o sangue. A narrativa progride de forma bastante gradual e só começa a revelar as informações mais importantes quando chega em seus episódios finais. Ainda assim, a obra é, de forma geral, bem escrita e não possui grandes problemas com seu roteiro. O maior criticismo que pode ser feito a ele é em relação ao final, que foi um bocado forçado e apressado, além de depender de algumas coincidências bem convenientes ao roteiro. Ainda assim, é um final conclusivo, que fecha bem a história e não exige que leiamos o mangá para saber o que acontece. Bem, mas se não acontece muita coisa nesse anime e o final deixa a desejar, por que eu vou assistir ele? Alguém talvez se pergunte. A resposta depende principalmente dos seus gostos pessoais. Você gosta de obras mais lentas? Você aprecia uma atmosfera bem construída e um world building gradual? Se sim, então boas notícias. Aka vai provavelmente te agradar. A verdade é que grande parte das qualidades de Aka não estão em seu roteiro, mas sim em sua apresentação audiovisual e atmosfera. A apresentação audiovisual de Aka quase não podia ser mais apropriada para esse tipo de obra. Por ser uma espécie de mini Galactic Heroes moderno, Aka tem a atmosfera de uma obra requintada, que não precisa de exageros para mostrar sua beleza. Você não vai achar por aqui grandes demonstrações de saco-gás ou empolgantes momentos de explosão emocional. A série é mais pé no chão e quase inteiramente composta de personagens conversando sobre a política do mundo ao seu redor e sobre coisas do dia a dia. Não há apelação a otakus ou a espectadores mais casuais por aqui. Tudo em Aka cheira a uma obra mais intelectual, de nicho, feita especificamente para aqueles capazes de apreciar esse tipo de atmosfera. Os atores de voz não se preocupam em gritar para mostrar o que pensam, mas usam de conversas inteligentes para defender os seus interesses enquanto mantêm a cortesia e a formalidade. Nesse sentido, a obra não tem como preocupação principal o realismo exagerado, pois há bastante romantização no estilo dos personagens, o que inclui, mas não se resume a, belamente desenhados cabelos, detalhado e elegante figurino, assim como colunas vertebrais quase sempre perfeitamente retas. O tom da obra também é bastante consistente e muda apenas de forma suave entre a madureza e a leveza, evitando quaisquer mudanças muito bruscas. Ainda assim, eu diria que certas situações são tranquilas até demais, pois precisavam de um pouco mais de drama para transmitir melhor a sensação de seriedade e tensão.
Quanto ao design geral da obra, devo dizer que ele é muito bom. A mistura entre a tecnologia moderna e a cultura de cada um dos estados foi bem feita e ajudou a demonstrar visualmente o que há de tão bom em cada uma das regiões que o protagonista visita. A trilha sonora, produzida por Ryo Takahashi, é excelente e ajuda muito na criação de uma boa atmosfera, especialmente por evitar ser exagerada demais. Com exceção da música de abertura, que também é muito boa, todas as trilhas servem ao seu propósito como músicas de ambiente, que não tomam o controle das cenas nas quais estão, mas que fariam falta se não estivessem presentes. E isso inclui tudo, desde o jazz tranquilizante de escutar tomando café, até as músicas mais tristes ou de suspense. Aka possui um elenco razoavelmente grande para uma série de apenas 12 episódios, e é claramente por isso que acaba por não explorar todos os personagens com muita profundidade. Não me leve a mal, eles são bem caracterizados o suficiente para que, no decorrer dos episódios, possamos conhecer e admirar um pouco do charme de cada um deles. É só que esse é o tipo de coisa que ficaria bem melhor se a série simplesmente tivesse mais episódios. De qualquer forma, é bom notar que, por aqui, não há vilões unidimensionais nem nada do tipo. Todos os personagens são apenas adultos, cada um com seus próprios objetivos. Sim, alguns deles são antagonizados em certos momentos, mas jamais passam do ponto e se tornam verdadeiros vilões. A verdade é que Aka não está preocupado em vender ideologias ou apontar quem está certo ou errado, mas sim em mostrar pessoas agindo como pessoas. Além disso, por mais que cada um dos vários lados dessa trama tenha interesses próprios, eles só agem baseados neles até certo ponto, pois sempre se esforçam em manter as aparências de formalidade e cortesia. Isso não só ajuda a manter um clima de mistério que não é excessivamente emotivo ou melodramático, como funciona tematicamente, já que o principal tema de Aka é como pode haver a manutenção da paz em meio a conflitos políticos. Porém, se é para apontar alguma fraqueza grande em Aka, essa sem dúvida seria o seu protagonista. Jin Otus é o tipo de personagem que quase não reage àquilo que acontece ao seu redor, não importa o quão importante isso seja. Ele é monótono, chato. Se, por um lado, isso ajuda a construir a atmosfera cool e elegante da obra, por outro, acaba por desinteressar ainda mais os espectadores que já não são tão fãs assim de obras mais lentas. Sério, só olha pra essa cara de desinteressado. Se nem o protagonista parece se importar, por que a audiência deveria? Dá pra resumir Jin Otus como se ele fosse uma espécie de Jotaro mais requintado. E assim como na parte 3 de Jojo, o seu entretenimento ao assistir Aka depende principalmente do quanto você manterá o interesse nessa trama que demora a progredir e nesse protagonista monótono. Em conclusão, Aka é um bom anime, mas que só será apreciado por aqueles que gostam de atmosferas tranquilas e que não se incomodam com roteiros de progressão mais lenta. É um clássico cult, que por mais que não seja espetacular, é um anime bom para o seu público-alvo. E, para eles, isso é o que importa.